Fala pessoal, aqui é o Potter falando diretamente de Belém do Pará com um dossiê para lá de cabuloso. Desta vez de um personagem que ganhou bastante relevância, né, ultimamente, por ser o próximo grande vilão do universo cinematográfico da Marvel. Sim, estou falando de Doutor Destino. Vem comigo que eu vou falar tudo um pouquinho mais sobre esse personagem fascinante. Mas antes que você possa bradar, maldito Red Richards! Você já vai chegar chegando, obviamente. Né? Aquela curtida marota. Se inscrever no canal caso não esteja inscrito, ativa o sino, aquele protocolo todo direitinho que a gente já tá, né? Mais do que sambado. E, obviamente, quer ajudar ainda mais o canal? Olha só. Você que tá afim de adquirir quadrinhos, sabe? Com uma curadoria bacana, né? Por temas. Temos agora, né, uma página dentro agora da Amazon. Quando você clicar no link que está na descrição, vai jogar você justamente para essa página, pessoal, em que eu fiz ali, sabe, com muito carinho, uma seleção de quadrinhos bem interessante para Marvete e Decenalta nenhum botar defeito. Obviamente tem listas também de Graphic MSP. Tem o último lançamento do Eternauta, inclusive, né, fiz um vídeo específico só sobre ele, alguns na realidade, né? E olha só o que é que tem lá. Justamente a lista com vários quadrinhos que inclusive eu vou mostrar aqui nesse vídeo sobre Victor Von Doom para vocês. É mole o que mais, é só clicar que o link tá na descrição. Mas pessoal, afinal de contas, muito se falou agora sobre o Doutor Destino e tudo mais, por conta, né, do Robert Downey Jr. ter sido chamado de volta para o universo, né, cinematográfico da Marvel. E por conta disso, muita gente ficou curiosa, né? Principalmente a galera que não está muito habituada com o universo dos quadrinhos. E então, pessoal, vamos começar do início, né? O nome do personagem é Victor Werner Von Doom, né, com perdão da aliteração, né? Sempre Peter Parker, Red Richards. Por que não o vilão Victor Von Doom? Vamos à capa específica da edição, né, o ano em que ele foi criado, 1962, por Stan Lee e Jack Kirby, né, meus amigos? As duas maiores forças, vamos dizer assim, criativas da Marvel, na era Marvel dos anos 60. Tá? Convido vocês, inclusive, a verem um vídeo muito especial que nós fizemos em homenagem aos 85 anos da Marvel. Fiz com a parceria do Alexandre do canal Crônicas Boreanas. Acho que vale muito a pena a conferida de vocês lá, em que nós falamos literalmente sobre o processo criativo da editora, como ela veio a se tornar a mega empresa, né, que hoje ela é. E nós falamos bastante sobre justamente a era Marvel, que é literalmente a década ali de 60, 70, que praticamente Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko criaram, acho que 80% dos personagens que fizeram da Marvel ser o que ela é hoje. E aqui, pessoal, eu acho que vale a pena mencionar 3 grandes quadrinhos que eu acho que, vamos dizer assim, abrangem de forma bastante eficaz as origens desse personagem tão fascinante. Uma delas, como eu bem mencionei para vocês, né, é o primeiro quadrinho onde ele surgiu, que foi na 5ª edição de Quarteto Fantástico, em 1962, na revista serializada, né, do Quarteto Fantástico, e que aqui ela já foi trazida em várias coletâneas e tudo mais. Eu acho que a mais recente, mais fácil de vocês encontrarem, é justamente na coleção clássica Marvel número 2, que traz os primeiros números de Quarteto Fantástico. E nesse caso aqui, traz justamente aqui a edição em que surge Doutor Destino. Inclusive na capa tá aqui, né? Conheça o Doutor Destino. E também nós temos aqui, né, a obra que eu acho que também é bastante referenciada, que é Os Livros do Destino, de Ed Brubaker, com a arte espetacular de Pablo Raimondi, com a arte final de Mark Farmer, Andrew Hennessy e Robbie Riggins, cores de Brian Reber. Isso aqui
é muito, mas muito bom, pessoal. Ed Brubaker dispensa apresentações, né? Um escritor de primeira linha e que aqui ele dá uma versão mais contemporânea, mais moderna do vilão, acrescentando muitas camadas aí nas suas origens, nos seus propósitos, nos seus objetivos, transformando literalmente o Doutor Destino em muito mais do que apenas um mero vilão da Marvel, tá? E também uma que é bastante referendada aqui, que é o grande encontro crossover de Doutor Estranho e Doutor Destino na saga Triunfo e Tormento, com um roteiro primoroso de Roger Stern e a arte não menos magnífica de Mike Mignola e Mark Badger. Pessoal, isso aqui também é simplesmente fora da curva, pessoal, pois vai humanizar o personagem a um ponto em que você se encontra lendo essa história e, sinceramente, você não sabe por quem você torce. Se é pelo Doutor Estranho, se é pelo Doutor Destino, muitas reviravoltas. Aqui o Roger Stern ele consegue literalmente botar um ponto de interrogação, sabe, em quase todas as atitudes do Doutor Destino aqui, em que você não consegue precisar até que ponto o Doutor Destino é um herói, é um anti-herói, um anti-vilão, vamos dizer assim. E essas três obras aqui, pessoal, eu acho que são as obras seminais aqui, que para quem quer entender o personagem, eu recomendaria ter as três. E Victor Von Doom, pessoal, de acordo com esses quadrinhos e muitos outros que exploraram um pouquinho das origens dele, mostra que Victor Von Doom, ele nasceu em Hassenstadt, um vilarejo que fica na Latvéria, né? E que é um país que obviamente só existe no universo da Marvel. Ele é filho do casal Werner e Cynthia. Werner, ele era um curandeiro cigano, eles viviam numa comunidade cigana, né, em constante trânsito ali. E a Cynthia, ela também se interessava pelas artes míticas e a ponto, inclusive, né, de muitas pessoas chamarem ela de bruxa. E é justamente em busca de tanto conhecimento nessa área de feitiçaria, de bruxaria, é que ela invariavelmente acaba vendendo a sua alma para obter esse conhecimento. Obviamente é traída pelo demônio pelo qual jurou a sua alma. Esse demônio, por sinal, depois nós vamos descobrir que se trata, né, do maior demônio, vamos dizer assim, do universo da Marvel, que é o Mephisto. E após a sua morte, a sua alma fica aprisionada, justamente nesse limbo, né, nesse inferno, vamos dizer assim. E, para variar, o ditador daquele país, sabendo, né, dos dotes curandeiros ali do pai do Victor, né, Werner, ele chama ele para tentar curar a sua esposa. Porém, ela estava já em fase terminal de câncer, muito além do conhecimento e da capacidade do Werner, e ele fracassa, né? Após a morte, justamente desse ditador, da esposa do ditador, ele põe a cabeça do Werner a prêmio, e literalmente durante a fuga, Werner, querendo proteger o seu filho, né, durante o inverno rigoroso ali da Latvéria e tudo mais, ele acaba, vamos dizer assim, caindo, né, doente, não sobrevive e acaba morrendo, deixando Victor aí, vamos dizer assim, aos cuidados do seu tio, né, um parente, chamado Boris. E a criança Von Doom, ele sempre foi um prodígio, né, nos estudos, um autodidata, e não demorou muito para ele encontrar as escrituras da mãe e se interessar também pelas artes místicas. Isso é bastante, sabe, trabalhado aqui nos livros do Destino e também na saga Triunfo e Tormento, pessoal. Muito tempo depois, justamente devido a essa inteligência, o Victor ele é chamado, né, ele conquista uma vaga na Universidade do Empire State e ele recebe uma bolsa de estudos integral e vai estudar lá. Isso aqui é mostrado um pouco nos encontros, né, nos confrontos, vamos dizer assim, dele com o Quarteto Fantástico. E aqui, pessoal, começa um pouquinho das divergências entre a origem clássica do nosso vilão e a moderna, feita pelo Ed Brubaker. Pois o Brubaker, ele meio que também mostra que, em paralelo a essa situação aqui, dele ter ganhado a vaga, né, na Universidade Empire State,
O Ed Brubaker, ele meio que mostra aqui que o Doutor Destino também havia ganhado uma bolsa, mas vamos dizer assim, de pesquisas para armas militares. Ou seja, ele trabalhava na surdina também para o exército americano, né, para criar armas. Mas o fato é, o que é que acontece de comum aqui? Em ambas, ele encontra o Red Richards. Como ele é uma pessoa bastante orgulhosa e ambiciosa, ele subestima literalmente o Red Richards e ele passa a ter raiva do Red Richards quando toda vez que o Red Richards ele tem algum tipo de destaque, ele passa a ter um ranço, né, uma raiva, até mesmo inveja, vamos dizer assim. E devido a justamente essa inveja, essa soberba, faz com que ele sofra um pequeno acidente durante seus experimentos que marcam o seu rosto. Um detalhe. Essa cicatriz ela nem era tão grande assim, mas devido à vaidade do Victor, né, ele acaba fugindo para um monastério e, obviamente, né, devido ao seu prodígio e tudo mais, ele se torna líder dos monges de lá, que o ensinam, né, um pouco mais sobre ciência e também mostram um pouquinho que é lá que ele vai construir, inclusive, a sua icônica armadura, mas que devido à genialidade dele, ele se apressa em usar a armadura e bota a máscara ainda quente no seu rosto, piorando as cicatrizes, né, no seu rosto. Então o rosto dele, as verdadeiras marcas que desfiguraram o rosto do Victor Von Doom, sempre acabam se tornando meio que um mistério durante os anos, né, em que ele se tornou um grande vilão do universo Marvel. Uma curiosidade interessante é que, como eu falei para vocês, o mistério, né, em torno do rosto do Doutor Destino, ele é meio que posto de lado numa história que eu acho bastante curiosa dos Vingadores Selvagens, onde ele janta com o Conan e o Conan meio que desafia ele, né, falando assim, então quer dizer que você é vaidoso, né, por isso que você não tira essa máscara. Então, diante da porrinhação do Conan, o Destino ele meio que se vê obrigado a tirar a máscara para ceiar junto com o Conan, né, num determinado momento que eles se encontram, que o Conan adentra nos castelos da Latveria ali do Doutor Destino. E é curioso saber que o Conan sabe, né, conhece a verdadeira face do Doutor Destino, enquanto que muitos heróis que passaram anos e anos enfrentando o Doutor Destino sequer tem ideia de como é que é o rosto dele. Uma outra curiosidade, o Doutor Destino ele é nada mais nada menos do que padrinho da segunda filha de Red Richards com Susan Storm. Sim, vocês estão entendendo? Mas como é que pode acontecer um negócio desse, né? Como é que ele se torna padrinho da filha do seu arqui-inimigo? Pois é, existem aquelas, como eu falei para vocês, devido ao orgulho do Victor Von Doom, em determinada situação, a Susan ela entra em um trabalho de parto extremamente complicado, com um histórico inclusive de óbito de um parto anterior, e em determinado momento ali o Red ele não está disponível ali para auxiliar a Susan no parto, e o próprio irmão dela, o Johnny Storm, pede ajuda do Victor Von Doom, já levando em consideração a vaidade do Von Doom, e fala assim, olha, o Red Richards não conseguiu ajudar ela no último parto, quem sabe você, que é mais inteligente do que ele, não prova de uma vez por todas que realmente é inteligente, e faz esse parto agora vingar. Doutor Destino, né, apesar de muito inteligente, sabendo que havia sido chamado ali com essa intenção, topa o desafio e faz o parto, pedindo apenas uma única coisa em troca, que ele desse o nome da filha do casal. E o nome escolhido foi justamente Valéria, que era um nome de um grande amor de infância do Victor Von Doom, na época ainda que ele vivia, né, na vila ali junto com a sua comunidade cigana. E o Destino, pessoal, como eu falei para vocês, devido à quantidade de histórias em que ele já foi, né, antagonista, às vezes também ele é protagonista. Então ele não foi apenas vilão, como eu falei para vocês. Em determinadas histórias, principalmente as de realidades alternativas, como a Era do Apocalipse, Victor Von Doom ele participa da liderança da humanidade contra as forças do Apocalipse. E olha só a curiosidade, ele trabalha nesse grupo, né, a Força da Humanidade, junto com Bruce Banner, com Gwen Stacy, Tony Stark. E está aqui o Victor Von Doom sem máscara, com uma pequena cicatriz no rosto aí. Essa história ela faz parte do Universo X, que era uma revista em paralela que acontecia a Era do Apocalipse. E que ela foi publicada, ela está acho que no volume 5, se eu não me engano, da coleção
da Era do Apocalipse, que saiu nos encadernados, em 6 encadernados eu acho que a Panini trouxe pra cá. E aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês algumas edições onde o Victor Von Doom, né, o Doutor Destino, ele meio que rouba a cena, literalmente tentando roubar ou os poderes ou arranjando um jeito de dominar, né, o mundo para torná-lo mais interessante de acordo com a sua imagem e semelhança. A começar por Guerras Secretas, né, edição especial, onde Victor Von Doom literalmente consegue em determinado momento roubar os poderes do Beyonder, e graças justamente à sua paranoia ele também consegue ganhar e perder todo o poder que Beyonder detinha de criação. Isso aqui, pessoal, é simplesmente espetacular. E essa característica dele querer usurpar o poder no final das contas, isso acabar se tornando a maior ameaça, acaba se tornando meio que uma marca registrada. Isso aconteceu também em Desafio Infinito, já que, né, apesar do Thanos ser o grande vilão, né, da história, Victor Von Doom também tinha interesse na Manopla do Infinito, e em vários momentos ele tentou também, né, roubar a Manopla. Em determinado momento, obviamente, aqui, olha, acabou dando muito errado para ele, já que ele também descobre a duras penas que não detém força suficiente para poder segurar a Manopla em apenas uma única mão. E, obviamente, né, não podemos deixar de mencionar aqui quando ele manipulou o Quarteto Fantástico para enfrentar os X-Men. Isso aqui, pessoal, essa história do Quarteto Fantástico versus X-Men é espetacular, porque mostra toda o maquiavelismo do cara, sabe? A genialidade dele em, aos poucos, ir plantando, semeando a discórdia para conseguir semear realmente discórdia e guerra entre dois supergrupos. Essa história aqui, para mim, é simplesmente espetacular. E mostra também justamente a genialidade do Destino, que se oferece aqui para curar uma das X-Men que haviam seriamente, né, que havia sido ferida, né, seriamente ferida após a saga Massacre de Mutantes. Isso aqui é muito, mas muito bom. Estou falando aqui da mutante envolvida, é a Kitty Pryde, tá? Pessoal, isso aqui também se repete na saga, eu acho que mais recente, e é onde ele teve uma maior relevância, que é justamente a última saga Guerras Secretas, né, escrita por Jonathan Hickman e ilustrada por Esad Ribic. Pessoal, isso aqui é o último grande épico que aconteceu, vamos dizer assim, né, e que culminou na unificação do universo Marvel com o universo Ultimate. E mostra que o Doutor Destino, na realidade, ele finalmente conseguiu o poder do Beyonder, criando um mega mundo bélico, em onde os heróis, todos os heróis e vilões da Marvel, de diversas realidades, se enfrentam para tentar lutar e manter a sua própria realidade. Um fato curioso aqui que eu tinha que mostrar para vocês, e que eu acho que vale a pena, e que eu acho que foi muito criticado, eu me lembro na época, é que a Marvel, após o atentado do 11 de setembro, ela fez uma história homenagem, vamos dizer assim. E nessa história, que é meio que narrada pelo ponto de vista do Homem-Aranha, é mostrado, né, os estragos, né, feitos pelo atentado, mostra inclusive os heróis ao lado dos bombeiros e policiais, né, removendo os escombros, e mostra um Doutor Destino, né, que mostra que o atentado ele sensibilizou os vilões, até mesmo, foi tão forte, tão, marcou, né, tanto assim, que chega a fazer o Doutor Destino chorar. A crítica aqui fica justamente pelo fato de que o Destino ele é um vilão que ele já matou bem mais gente, né, do que teoricamente do que o atentado. Porém, fica aqui, né, a liberdade, vamos dizer assim, poética, de que estamos falando aqui de um fato que realmente aconteceu, né? Como eu disse para vocês, se tem treta no universo Marvel, o Destino tem que estar envolvido de alguma forma. E em determinado momento do universo Marvel, pessoal, principalmente a fase ali do Brian Michael Bendis, ele criou um grupo chamado os Illuminati, que eram os maiores heróis, vamos dizer assim, as maiores lideranças dos supergrupos, né, dos heróis ali da Marvel. Em determinado momento isso acaba virando o jogo, os heróis perdem o seu protagonismo e é iniciada a saga Reinado Sombrio, onde
nos é mostrado a Cabala, né? E essa Cabala é formada, por sua vez, pelas maiores lideranças, dessa vez, dos grandes vilões da Marvel. Dessa vez, Loki, Emma Frost, Capuz, Duende Verde e Namor. E você pensa que ser vilão é um lugar solitário? Deve ser, ao ponto do Victor Von Doom ser um namorador emérito, tá? E já tem uma certa predileção por heroínas da Marvel, inclusive, né? Que mostra aqui, inclusive, que ele já deu uma flertada na Tempestade, já tentou na saga da Cruzada das Crianças desposar ninguém mais, ninguém menos que Feiticeiro Escarlate, e na saga Old Man Logan é mostrado que ele casou com Emma Frost, prometendo para ela, em troca do casamento, a proteção de toda a comunidade mutante. Mais recentemente agora, pessoal, acho que em 2021, Dan Slott, inclusive, lançou a saga, né, em que o Destino se casaria. Inclusive está aqui nessa capa maravilhosa do Mark Brooks, mas quem desenhou essa saga foi o brasileiro R.B. Silva. Já que mencionamos aqui a saga do Old Man Logan, né, ele surge, né, justamente essa história que eu falei para vocês, do casamento dele, acontece nessa história, né, do velho Logan, mas que o futuro do Destino, na realidade, para variar, né, como todo vilão, é um futuro amargo, e que tem o seu final na saga Vingadores das Terras Desoladas. Um outro lugar que você vai também encontrar o Dr. Destino é no universo 2099, onde, depois de muitas reviravoltas, nós vamos descobrir que realmente Victor Von Doom, que está no ano de 2099, é o mesmo Victor Von Doom do universo 616. E a Panini, inclusive, está publicando, né? Recentemente aí já publicou as primeiras coletâneas do Homem-Aranha 2099, está publicando agora também o dos X-Men. Eu não sei se ela vai publicar dos demais personagens. Mas vamos ao que interessa, né, pessoal? Que afinal de contas, o motivo do Dr. Destino estar em voga é justamente a sua correlação, né, com Robert Downey Jr. E afinal de contas, que correlação poderíamos encontrar? Nos quadrinhos, várias. Victor Von Doom, ele apareceu corriqueiramente também, né, como antagonista nas aventuras do Tony Stark do Homem de Ferro. E na Guerra das Armaduras, tem a saga Perdido no Tempo, que é muito bacana, que eles vão parar, inclusive, até ele com o Tony Stark na época do Rei Arthur. Na saga também dos Heróis Renascem, ele também aparece. Na época, inclusive, era até o Ice Portak que desenhava, com o Jeff Loeb que fazia as histórias. E recentemente, mais recentemente, depois da saga Guerra Civil 2, o Dr. Destino, inclusive, ele tem um entrelaçamento, né, vamos dizer assim, uma admiração também, não apenas pela genialidade do Reed Richards, mas também pela do Tony Stark. Ao ponto de que, em determinado momento do Guerra Civil 2, o Tony Stark ele sai de cena, não vou entregar o final da história para vocês, né, para não dar spoiler, e ele acaba meio que tentando homenagear, vamos dizer assim, o heroísmo do Tony Stark. Ele meio que assume o manto de Homem de Ferro, se tornando um infame Homem de Ferro. Essa história foi escrita também pelo Brian Michael Bendis e deu uma chacoalhada, vamos dizer assim, nos alicerces ali da história, né, da cronologia do Destino, porque finalmente ali nós vamos ver o Dr. Destino não apenas querendo assumir a armadura, mas assumir também uma postura mais heróica, mais protetora da humanidade, já que nas outras histórias, principalmente nos Guerras Secretas e tudo mais, ele tentou dominar o planeta e em determinado momento conseguiu, e mesmo assim ele ainda se sentiu vazio. Então, diante dessa mudança de paradigmas, ele tenta também trilhar um caminho heróico e vale muito a pena conhecer essa história. Inclusive, nessa história aí, ele conseguiu reverter as cicatrizes do rosto e tudo mais, e ele está com o rosto normal. E não vamos nos esquecer que em 2010 também saiu uma revista do universo What If, em que, literalmente, Tony Stark e Victor Von Doom trocam de lugar. Ou seja, um assume a identidade do outro. Já seria aí, olha, mais uma vez aí o What If prevendo aí as mudanças que aconteceriam no universo cinematográfico da Marvel. E vamos, obviamente, também
para as participações dele nos filmes do Quarteto Fantástico, né? Ele foi interpretado por Julian McMahon em 2005, né? No filme do Quarteto Fantástico, na época que eles estavam ainda na Fox. Depois ele foi interpretado por Toby Kebbell em 2015, né? Num filme que foi um fracasso. E agora, finalmente, né, vai ser interpretado por Robert Downey Jr., que já fez Homem de Ferro, né, no universo cinematográfico da Marvel. E aqui, pessoal, diante de muitas especulações, inclusive até quando foi lançado, né, essa novidade e tudo mais, anunciado Robert Downey Jr., eu fiz um vídeo especulando um pouquinho, né, sobre as possibilidades criativas de roteiro, de como inserir o Doutor Destino e principalmente como justificar o porquê que ele tem a cara do Robert Downey Jr. Inicialmente eu achava muito, devido obviamente ao mesmo ator, que de repente o Doutor Destino seria uma versão maquiavélica do Homem de Ferro, né, e assumiria o nome Doutor Destino. Mas pelo menos de acordo com o que o Robert Downey Jr. já falou, ele está dizendo que ele não vai ser uma versão alternativa do Tony Stark, ele vai ser realmente Victor Von Doom. Bom, diante das várias possibilidades, né, e abordagens do multiverso, né, principalmente dos filmes do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e os filmes do Homem-Aranha e do Deadpool, é plenamente possível e capaz sim que eles tenham o mesmo rosto e sejam pessoas totalmente diferentes. Façam suas apostas mais uma vez. E apostas essas, inclusive, que nesse anúncio foi prometido que teríamos o filme em maio de 2026, Avengers Doomsday, e em 2027, Guerras Secretas, tendo como antagonista o vilão principal, Doutor Destino aí. Só que, pessoal, as especulações estão dizendo que eu acho que ele vai aparecer, inclusive, no próprio filme do Quarteto Fantástico de alguma forma. De alguma forma, no Quarteto Fantástico, vão dar um jeito de apresentar o personagem, nem que seja nas cenas pós-créditos. Mas digo aí, já conheciam o personagem? Qual é a história que mais vocês gostaram de ver o Destino ali fazendo as misuras dele? Deixem aí nos comentários, tá? Se eu deixei alguma outra grande história também passar aqui no meio desse resumo, lamento, o tempo é curto, ele tem muitas histórias, afinal de contas a Casa da Ideia tem 85 anos e ele foi criado em 62, então com certeza eu deixei alguma história passar, tá? Mas justamente é o espaço que você pode preencher. Deixe nos comentários as histórias mais marcantes que vocês acham que ele também fez a diferença. Eu vou deixar na descrição por aqui, né, o vídeo específico da Marvel que nós fizemos, um outro vídeo especial que eu fiz sobre o anúncio lá do Downey Jr., inclusive, né, interpretando ele nos próximos filmes. E peço de vocês pedido para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, acessem o link na descrição, né, para ver a página ali com as dicas de leitura para vocês comprarem os quadrinhos e ajudarem ainda mais o canal. E se não estiverem fazendo nada, meus amigos, vão ler um bom gibi.